Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom, hoje se encerra um ciclo olímpico, se encerra as Olimpíadas de Paris 2024. E como é que foi o Brasil? O Brasil foi bem, o Brasil foi mal? Como é que é a avaliação que a gente acompanha, tanto que vive de esporte, entende? Então vamos falar sobre isso. Só antes de mais nada, aquele recadinho clássico: segue, curte, compartilha. Não esquece de seguir e de ativar o sininho, porque agora nós começamos uma nova jornada. Vamos ensinar sobre treinamento físico, qual que é a diferença de um atleta, né, profissional para um atleta do dia a dia, para uma pessoa comum como vocês. Então não esquece de seguir a gente, tá? Vamos lá. Vamos falar desse último dia, avaliar como é que foi a Olimpíada. Eu vivo disso, eu sou apaixonado por esporte, assisto muita coisa, vários do que estão ali eu acompanho o ciclo, acompanho os atletas. Outros eu entendo um pouquinho, outros eu não entendo nada, tipo vela, não entendo quase nada sobre vela. Entendo pouquíssimo, né? Mas hipismo, mas a gente acompanha na Olimpíada realmente esses dois. Outros, como judô, atletismo, acompanho bastante, assim. Mas vamos lá. O Brasil teve um desempenho, no meu ponto de vista, e acho que da grande maioria dos especialistas, bom, muito bom. Não foi excelente. Excelente seria se ele superasse a Olimpíada passada de Tóquio, que foi 21 medalhas, sendo 7 delas de ouro. O Brasil termina na 20ª posição, mas essa posição ela é muito discutida, porque assim, ela é dada pelo número de ouros, não pelo número total de medalhas. No número total de medalhas, o Brasil seria o 13º nessa Olimpíada. Conquistou mais medalhas do que países que estão à frente. Por exemplo, o Quênia conquistou, por conta das provas de longa distância de atletismo, 4 medalhas de ouro, né? Botsuana é um país que está bem posicionado porque conquistou medalha de ouro, mas países que não têm nem 10 medalhas, né? Nem 5 às vezes, mas que estão à frente por conta de que as medalhas que ganham são medalhas de peso de ouro, né? Essa Olimpíada eu avalio que foi boa, não foi excelente, porque a gente fica com 20 medalhas, sendo 3 ouros, e eu quando faço uma conta de vezes que o Brasil vai no pódio, né? Então eu tinha colocado lá, passado 25 medalhas. Aonde que não veio, né, para dessas 25? Sendo que eu sempre, quando faço as 25, eu coloco uma medalha dentro dessas 25, eu coloco uma medalha, cara, que ninguém esperava, uma medalha surpresa, porque vira e mexe o Brasil tem essa. E para mim ela foi a medalha que veio no taekwondo. Mas faltaram-se aonde para dessas 25 da minha conta, que eu falo para vocês? Tiro com arco, que o Marcos de Almeida para mim era candidato, mas ele deu no chaveamento, cai nas quartas de final com o Messi do tiro com arco, que é um coreano, que é quem foi campeão, e aí ele acabou dando o melhor, ele caiu contra o melhor do mundo, e isso era algo previsto para uma semifinal ou final, e aí acabou que ele saiu nas quartas. Uma no skate no street, que faltou um pouquinho pro Hoffner conseguir, que eu quase vi essa medalha, eu vim depois lá com a Dora, mas não veio. Maratona aquática, a gente ficou em 4º lugar, olha só, e eu imaginava uma medalha realmente na maratona aquática feminina. Eu contava assim com uma medalha da vela, por mais que não seja um esporte que eu acompanho, mas a gente sabe que a Martine e as meninas que já tinham medalhas nas 2 últimas, elas eram candidatas nessa, mas não deu certo, não bateu e elas não saíram sem medalha. Eu contava com mais 2 medalhas no vôlei, uma na praia masculina, e por acaso a seleção, né, a dupla masculina que caiu nas quartas de final, perdeu exatamente para a dupla sueca que foi campeã da Olimpíada. Então esse confronto foi outro que o chaveamento não era para ser esse, era para eles terem se encontrado ou na final ou na semi. E aí a gente poderia ter tido mais uma medalha do vôlei de praia e uma medalha no vôlei masculino. Eu não coloco se era bronze ou prata, mas eu achava pouco possível de conquistas de ouro. Daqui, que eu achava que era possível de ouro dessas daqui, era da maratona aquática, tá? Assim como eu achava que teria um ouro do vôlei feminino. Mas, cara, o que é importante? A gente continuou com 20 medalhas e é importante a gente se manter dentro da casa dos 20. Até a Olimpíada de Barcelona, o Brasil teve 3 medalhas, tá? Nós estamos falando de 1992, 32 anos atrás. Até lá, o Brasil tinha 3 medalhas e até então, o melhor desempenho do Brasil era de 8 medalhas no total. Tô lendo aqui até para não falar bobeira, que era de Los Angeles 84, a primeira vez que a Olimpíada foi em Los Angeles. A próxima é em Los Angeles, né? Por isso que já fala primeira. Até então era o melhor desempenho do Brasil, 8 medalhas.
sendo uma de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Depois o Brasil vem para uma Atlanta com 15 medalhas, entra na casa de dezenas, fazendo 3, 3, 9, né? 3 ouros, 3 prata e 9 bronze. Depois de Atlanta com 15 medalhas, o Brasil se mantém na casa das dezenas em Sydney e em Atenas. Só que em Sydney a gente não teve o hino nacional brasileiro sendo tocado, porque a gente fica com 6 pratas e 6 bronzes, 12 medalhas. Em Atenas a gente cai para 10, continua se mantendo dentro da casa de dezenas, só que a gente tem 5 ouros. Então é a melhor margem de ouro ali, o melhor número de conquistas, de vezes que o hino é tocado. Só que é importante a gente continuar se mantendo altas vezes dentro do pódio, porque isso gera mais receita para os esportes. Aí a gente consegue ter um salto de patamar. Pequim e Londres, 17 medalhas nas duas. A diferença é que Pequim nós temos 10 bronzes e 4 pratas. Já em Londres a gente tem 5 pratas e 9 bronzes, então melhora ali o patamar. Aí vem a Olimpíada do Rio de Janeiro, onde o Brasil bate na trave das 20, fica com 19 medalhas, né? E vem para 21 medalhas em Tóquio. Melhor desempenho até então do Brasil. Paris a gente fica com 20, né? Uma atrás ali. Só que Tóquio ainda foi o melhor desempenho também em ouros, né? A gente teve 7, assim como no Rio de Janeiro também tivemos 7 medalhas. A diferença é que Tóquio para Rio de Janeiro a gente teve uma medalha mais de bronze. Agora a gente teve 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. Só que o Brasil aparece 20 vezes no pódio e isso é importante. Fora isso, quantas disputas por medalha a gente não teve? O Brasil bateu muito na trave em várias disputas de medalha, o que me leva a crer a alegria que a gente tem para a próxima Olimpíada. Uma outra coisa que eu não falei aqui daquilo que eu tinha de perspectiva, a gente só teve uma medalha no boxe, eu esperava 3. E isso é um problemático para a próxima Olimpíada, porque Los Angeles o boxe não está confirmado. Ainda há a possibilidade de não existir o boxe, que é um esporte muito com a cara da Olimpíada, mas há a possibilidade de não ter boxe nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Los Angeles 2028 que já tem 5 novas modalidades confirmadas, algumas novas e outras que retornam. Então, novo vai ter o flag football, que é uma variante do futebol americano, sem grande contato físico, com as flagzinhas nas laterais, que o Brasil talvez tenha uma boa representatividade, né? Os Estados Unidos, óbvio, vão ser favoritos a isso. O squash, que é aquele jogo, parece um jogo de tênis dentro de uma quadra fechada. O beisebol volta, beisebol que não teve nessa Olimpíada, né? E a pausa, o beisebol, ele não é só um esporte americano. Cuba é muito forte, México, Japão, né? O lacrosse, que é um esporte bem americano, e o cricket, né? Que é um esporte, eu acho que um pouco mais inglês. Daqui só o flag traria alguma coisa para o Brasil. Só que se mantém o skate pode ter o adicional do half pipe, que eles estão tentando, o pessoal do skate, e se mantém o surf, que são modalidades bacanas para o Brasil. Para o próximo ciclo, agora a gente tem um ciclo de 4 anos, né? Nós tivemos um ciclo de 3, então os atletas tiveram 3 anos para se preparar para essa Olimpíada, e as pessoas o ciclo foi de 5 anos para o Japão, só que no meio foi de 5 anos porque teve uma pandemia, então o ano que era para ter a Olimpíada, 2020, foi um ano quase que perdido, né? E foi um ano atrasado e ninguém conseguia ter todo o que queria ter de treino para o Japão. A expectativa é de crescimento. O COB, apesar das pessoas criticarem e tal, não tem nada a ver com o governo, faz um trabalho muito sério. E o Brasil vem crescendo. Esses números aqui que eu falei para vocês mostram. Então, se manter nas 20 é muito bom. Eu acho que para a próxima Olimpíada a gente vai conseguir ter melhores resultados. Esportes que precisam ser investidos são como o atletismo, porque traz muita medalha, posiciona muito bem o Brasil, é onde os Estados Unidos arrebenta. Ginástica a gente deve se manter muito bem e talvez ter um salto agora maior de qualidade. Alguns esportes coletivos devem voltar a ter um investimento de base. E aí, como a gente se transforma numa potência olímpica, isso é um outro vídeo que eu vou até publicar essa semana para vocês, vou trazer aqui, fica atento. Já ativa o sininho, porque essa semana eu vou falar sobre como que a gente vira uma potência olímpica. Mas é um quadro bom. O Brasil mandou bem e agora até a próxima. Então a gente volta, vamos continuar aqui, segue, vai ter conteúdo técnico, conteúdo bacana de treinamento e a gente vai falar mais de Olimpíada. E não esquece, tem a Paralimpíada agora, continua apoiando o Brasil. Valeu? Vai Brasil!